entenda que nessa noite eu vou falar sobre transformação. Deus espera que haja uma transformação verdadeira em nosso caráter, em nossa vida. Deus não quer apenas retocar o nosso caráter. Deus não quer apenas ajustar algumas coisas na nossa vida. Deus não quer apenas dar um jeitinho nos problemas que estamos vivendo, nas crises que estamos vivendo. Deus quer transformar, diga transformar. Deus quer transformar completamente. Então a palavra nessa noite é uma transformação verdadeira. E começa com o texto dizendo assim, Mateus 21, 22. Disse Jesus, e tudo, vamos ler juntos? E tudo o que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Quem crê nisso, diga amém. A pergunta é, se cremos, por que não pedimos? Olha só, Jesus está dizendo, Jesus não é mentiroso, Ele está garantindo, e olha o que Ele está dizendo, tudo o que pedirem em oração, se vocês crerem. Então, precisamos entender, que talvez eu não tenha recebido, porque não tenha pedido, que talvez eu tenha recebido, porque eu tenha pedido e não tenho crido. Então o segredo para receber o que eu peço é pedir e crer. Diga, pedir e crer. As nossas orações precisam ser orações amadurecidas, crendo que Deus vai fazer. Irmãos, quando eu começo a falar de coisas futuras, eu preciso entender que Deus é quem vai operar tudo isso. E se eu creio nele, então eu creio que aquilo é possível. Então tudo é possível ao que crê. Quem crê, diga amém. Amém. Alguma coisa difícil para você que você não está conseguindo? Alguma coisa que você se sente incapaz? Alguma coisa que você se sente limitado? Deixa eu dizer para você, creia, porque Deus já te capacitou. Creia, porque Deus já fez. Se você pedir com fé e você crer, você vai receber. Você vai receber. Outra palavra, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 6, diz assim: eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fazia crescer, ou faz crescer. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fazia crescer. Todo o processo de crescimento, todo o processo de transformação é um processo operado pelas mãos de Deus. Irmãos, esta igreja, ela não cresce porque nós fazemos uso de algumas coisas. Não é só por causa de estratégia, porque a Bíblia diz que quem faz a igreja crescer é o Espírito Santo. É Ele que acrescenta a igreja. As células, queridos, elas vão crescer quando eu entender que eu preciso orar, eu preciso crer, e Deus vai fazer. É Ele que faz crescer. Nas nossas vidas, quando há um problema, queridos, nós precisamos aprender a descansar, orar, pedir e crer, e deixar que Deus faça, e Ele vai fazer. É a palavra. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 11 diz assim, apóstolo Paulo vai dizer: quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Sabe qual é a grande dificuldade que nós enfrentamos na vida cristã? É que nós continuamos a agir como meninos. Sabe por que as coisas não acontecem na vida após a conversão? É porque nós continuamos a falar como meninos, pensar como meninos, raciocinar como meninos. Deus nessa noite quer colocar um fim nesse estágio da sua vida
e dizer para você que chegou a época de ser menino, agora é a época de ser um homem maduro, na estatura de um varão perfeito, à semelhança de Jesus Cristo. Queridos, está na hora de entender que a vida cristã é uma vida de um crescimento progressivo. Nós não podemos viver estacionados em fases de meninos, pensando, falando e agindo como meninos. Quando aceitamos Jesus, nós recebemos a salvação, nós fomos abençoados. Efésios capítulo 1 diz que nós já fomos abençoados com todas as bênçãos de Deus. Eu estava na torre, falando nisso, quero pedir, quem foi para a torre das 24 horas, fica de pé, por favor. Quem foi para a torre? Eu sei que foram mais, quase 60 pessoas foram. Eu queria agradecer a vocês que ouviram o clamor da gente, para fechar 24 horas de oração, finalizando ontem meia-noite. Vocês sustentam essa igreja através do poder da intercessão. Podem sentar, queridos, aplaudam eles, queridos. Todo final de mês nós temos uma torre de 24 horas de oração. E ela não é só para líderes, ela é para a igreja inteira. Se você quer ter um momento de oração, vem para a torre quando nós temos as 24 horas de oração. Na realidade são 26 horas, porque nós temos a vigília das 10 horas. Mas quando nós aceitamos Jesus Cristo, nós recebemos a salvação, recebemos as bênçãos de Deus e recebemos um depósito. Eu estava na vigília, eu estava na torre, e o Espírito Santo falou para mim que a gente está pedindo, presta atenção o que o Espírito Santo falou para mim. Por que você está pedindo tanto para Deus, e pedindo, e pedindo, e pedindo, e pedindo, e pedindo? Sendo que Ele já deu tudo e está tudo dentro de você, está tudo dentro de você, está tudo dentro de você. Quem está entendendo aqui? Você já viu o que a gente faz? A gente precisa parar de pensar como menino. O que o menino faz? Pai, eu quero. Pai, eu quero. Pai, me dá. Pai, eu quero. Muitas vezes essa é a mentalidade nossa como crentes. Então o Espírito Santo disse assim: por que você está pedindo? Diga para eles começarem a clamar, como o Senhor Jesus diz: do seu interior fluirão rios de água viva. Por que vão fluir rios de água viva? Então o texto que ele deu é Isaías 11:2, que diz: o Espírito do Senhor é espírito de entendimento, é espírito de temor, é espírito de sabedoria, é espírito de conhecimento. O Espírito Santo tem 7 partes ali que falam do Espírito Santo. Então, se o Espírito Santo está em mim, Ele está dentro de mim, e Jesus diz que do meu interior fluiriam rios de água viva. De onde é que vem isso? Do Espírito Santo que está em mim. Quem está entendendo aqui? Eu preciso parar para entender algumas verdades da Bíblia, porque muitas vezes eu estou agindo como menino, eu estou pensando como menino. A gente precisa sair desse estágio. Se não há um crescimento contínuo na minha vida, você imagine um homem de 20, 30, 40 anos ainda tomando mamadeira. Querendo tomar o leite materno com 20, 30 anos. Nossa, pastor, que coisa esquisita. Mas isso é o que acontece no nosso meio. Nós temos 20, 30 anos de cristãos, ou 10 anos de cristãos. O tempo passou, mas ainda estamos vivendo na mentalidade de crianças. Se não há um crescimento contínuo na sua vida, preste atenção no que eu vou dizer aqui. Como está a sua vida hoje? Você é melhor do que foi ontem? E é melhor do que foi o ano passado?
Se não há um crescimento contínuo e progressivo na minha vida, algo está errado. Presta atenção. Algo está errado. Todos aqueles que foram transformados em Cristo precisam crescer, e crescemos por meios de novos hábitos. Quais são os hábitos? Oração. Quais são os hábitos? Ler diariamente as Escrituras. Eu fui para Ribeirão Preto, e o Luciano Subirá contou a história do filho dele. Com 7, 8 anos, 8 anos de idade, ele já tinha lido a Bíblia 9 vezes. E ele disse assim: há pastores, eu já li a Bíblia várias vezes, mas há pastores que não leram a Bíblia. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você não leu a Bíblia inteira ainda? Aí eu me senti tão envergonhado que eu falei: ai meu Deus do céu, eu preciso voltar a ler a Bíblia. Então na minha Bíblia, todas as vezes que eu termino de ler um livro, eu coloco a data embaixo. E a última vez que eu li a Bíblia toda, eu fui perceber que foi em 2017. E que no ano passado eu não consegui ler a Bíblia toda. E eu me senti envergonhado. Eu falei: não, eu estou errado. Então eu falei: nossa, já passou janeiro, fevereiro, março, nós estamos já em abril, está indo embora. Opa, fiz um desafio para a minha vida. Eu vou ler a Bíblia toda em 6 meses agora. Aí talvez você vá falar assim: pastor, onde que você acha tempo? Use menos o celular, use menos o computador, use menos a televisão, use menos os jogos de videogame. Se você investir meia hora, você lê a Bíblia todinha, tranquilamente, meia hora por dia. Então, querido, se não há um crescimento constante e progressivo na minha vida, alguma coisa está errada. A chapa está esquentando? Está esquentando? Eu quero que você saia daqui, como eu saí desafiado lá pelo Luciano. O Luciano falou: gente, nós precisamos ler. Deixa eu dizer para os irmãos, eu peguei um livro de 200 páginas, sexta-feira passada, e hoje eu terminei de ler o livro de 200 páginas, 200 páginas, e de lá para cá, eu estou falando livro, não estou falando Bíblia. A Bíblia, eu me desafiei a ler a Bíblia em 6 meses. Agora, irmãos, se eu não me desafiar, e eu não for desafiado, eu vou continuar como menino. Dá, pai, eu quero, pai, eu preciso, pai. E Deus está dizendo: ei, seja autossuficiente. Ei, você já recebeu, você tem para dar. Você não precisa ter mais, você tem para dar. Quem quer chegar nesse nível aqui nessa noite? Quem está entendendo aqui? Quanto tempo de crente você tem e ainda você não leu a Bíblia, que é a palavra de Deus? Ler diariamente as Escrituras, jejuar, dizimar e ofertar, servir na igreja. Falamos sobre isso hoje. Nesse processo nós vamos crescendo, um vai ajudando o outro, nós vamos crescendo. A Bíblia diz que Saulo era um homem dedicado, ele conhecia a palavra de Deus, ele era estudioso, ele conhecia as Escrituras, mas ele tinha um entendimento errado. Ele era um perseguidor da igreja, porque ele achava que a igreja que havia sido
instaurada por Jesus Cristo era uma afronta aos ensinos que ele tinha. Então ele, não entendendo, ele começou a perseguir os cristãos, e ele saiu naquela caminhada perseguindo os cristãos. Então, quando ele chegou naquele caminho, ele se deparou com Jesus Cristo. A revelação que ele teve é de Jesus Cristo. E na historinha, quando a gente aprendia, dizia assim: Saulo caiu do cavalo, mas ele não estava de cavalo, nem no texto não diz isso. Ele estava daquele jeito ali mesmo, a pé. E ele teve uma visão, e nessa visão, a Bíblia diz que os seus olhos fecharam, desceram escamas dos seus olhos. Sabe, irmãos, como Saulo, alguns de nós podemos estar fazendo coisas boas, com princípios errados, com motivações erradas, com entendimento errado, e o final é desastroso. Existem muitos frequentadores na igreja, deixa eu dizer algo aí, que ainda não entenderam a visão de Deus. A visão de Deus não é você sentar para cantar e adorar e ir para casa, mas a visão de Deus é você vir aqui adorar e sair lá fora para servir o Senhor lá fora, com a sua vida. Aqui é um campo de treinamento, diga, campo de treinamento. Eu sou o sargento que está fazendo vocês hoje serem treinados na palavra, no conhecimento, na verdade de Deus. Agora, quando vocês saírem daqui, vocês vão exercitar isso, e quando você coloca em exercício isso, vocês vão crescer na fé, crescer no conhecimento, crescer na palavra. Queridos, existem muitos frequentadores que ainda não entenderam a visão, missão e propósitos de ser igreja. Quem não gosta de um bom culto, todo mundo gosta. Quem não gosta de um bom louvor, todo mundo gosta. Quem não gosta de sair de casa, conhecer pessoas novas, estrear um perfuminho novo, a roupinha nova, isso é bom, mas se não tiver um propósito santo, é futilidade, se torna enfadonho. E é por isso que muitas pessoas começam a frequentar a igreja e parece que elas estão caminhando bem, mas de repente elas desaparecem, porque elas não tiveram visão, não tiveram propósito. Elas ainda continuaram pensando como meninos. Mas algo mudou na vida de Paulo. Paulo ali agora tem um encontro com Jesus Cristo, e tudo muda quando existe um encontro pessoal. Jesus é aquele que pode tornar a nossa vida diferente. Quando nós temos uma visão de Jesus, uma visão clara de Jesus, então naquela viagem, quando ele se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Quando nós temos a vida plena de Jesus em nós, começa como se fosse um curso. Nós começamos aprendendo a crescer, e vamos estudando a palavra com hábitos, com oração, com jejum, com práticas da vida cristã. E aí nós vamos crescendo, e aí o apóstolo Paulo mesmo vai dizer: eu era menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino, mas quando cheguei a ser homem, desisti daquelas coisas de menino. Queridos, Deus nessa noite quer tirar você do nível de menino e quer colocar você no nível de homem maduro, mulher madura. De repente Jesus vem a um encontro com algo sobrenatural. De repente, algo muda. Talvez você já teve um encontro pessoal com Jesus Cristo, talvez você já conheceu Jesus, talvez você conheceu a palavra. Como Paulo, queridos, depois de transformado,
Para crescer, você precisa primeiro mudar, diga comigo, mudar a forma de ver Jesus. Diga, eu preciso mudar a forma de ver Jesus. No verso 4 e 5 diz assim: ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Saulo estava perseguindo os cristãos, Saulo estava perseguindo aqueles que pregavam o evangelho, e ele não conseguia ver na vida daquelas pessoas Jesus. Então o próprio Jesus se aproxima dele e revela-se a ele, e ele tem uma transformação. Ele não disse: quem é você? Ele disse: quem és tu, Senhor? Porque a visão que ele teve, ele já olhou Jesus e ele já viu. Tudo começou a mudar quando Saulo mudou a forma de ver a religião, as pessoas, Deus, a sua palavra. Tudo começa a mudar quando nós mudamos a perspectiva do nosso olhar, quando os nossos olhos são focados e começamos, os nossos olhos se abrem. Então, querido, eu quero dizer que a maneira como você enxerga a pessoa é o que de fato ela será para você. Às vezes você olha para uma pessoa toda destruída, mas você pode olhar para aquela pessoa e a Bíblia diz: não vê-la como os olhos da carne, mas ver o que Jesus pode fazer na vida dela. Você pode ter uma voz profética, uma palavra profética. Você precisa ver Jesus com olhos diferentes. Eu quero dizer algo, mais uma vez, tantos algos que eu digo. Você precisa ver a igreja com olhos diferentes. Igreja não é só isso daqui. Igreja é o que você é na sua casa. Igreja é o que você é com o seu marido. Igreja é o que você é com a sua esposa. Igreja é o que você é com os seus filhos. Igreja é o que você é no seu trabalho. Ou seja, você não é só a igreja aqui, você tem que ser igreja lá fora. Quem está entendendo aqui, diga amém. Isso aconteceu com Jesus. Certa vez Jesus estava orando em particular, e com ele estavam os seus discípulos. Então lhe perguntou: quem as multidões dizem que eu sou? Eles responderam assim: alguns dizem que és João Batista, outros disseram é Elias, e ainda outros que és um dos profetas. E vocês o que dizem? Perguntou: quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu: o Cristo de Deus. Lucas 9, 18 a 20. Querido, você está me acompanhando aí, por favor? Não atrasa não. Não, o pessoal que não consegue, o pessoal está dependendo de olhar para isso aqui. E vocês o que dizem? Perguntou: quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu: o Cristo de Deus. Por que Pedro respondeu o Cristo de Deus? Porque Pedro via Jesus de maneira diferente, de modo diferente. Talvez você ainda, as coisas não mudaram para você, você não saiu do estágio de menino, porque você vem à igreja e vê a igreja de uma forma, você olha a palavra e vê a palavra de um jeito, você olha o cristianismo e vê o cristianismo segundo a sua ótica. Mas nessa noite Deus quer fazer brilhar a luz de Jesus no seu coração e mudar a forma de você ver as coisas. Porque quando você mudar, você vai entender que a vida é e deve ser um constante crescimento progressivo. Segundo, quero dizer para você que Jesus deseja ser Senhor de todos os que Ele salvou. Saulo disse: quem és tu, Senhor? Jesus precisa e deseja ser Senhor. Alguns de nós só temos Cristo como Salvador. Que vergonha. Porque para Ele ser Salvador
da minha vida, eu preciso também reconhecê-lo como Senhor. Significa que Ele manda em mim, que eu obedeço a Ele, que eu obedeço a sua voz e a sua palavra. Segundo, obedecer antes de ver o que vai acontecer. O que eu devo fazer para crescer espiritualmente? O que eu devo fazer para crescer na vida cristã? Eu preciso, diga assim, obedecer antes de ver acontecer. O grande problema é que nós queremos ver acontecer primeiro. Então olha o que a palavra de Deus diz, versos 6 e 7. Levante-se, entre na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouviam a voz, mas não viam ninguém. Os homens ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo ouviu a voz e viu Jesus. E Jesus disse para ele que era para ele entrar na cidade. Então era para ele fazer o quê? Obedecer. Querido, se dessa noite o Espírito Santo falasse para você assim, bem assim para você, no meio do culto agora, e viesse uma revelação do Espírito Santo para você, e você tivesse uma enfermidade incurável, mas o Espírito Santo no meio do culto dissesse para você, vai correndo e dá 5 voltas em volta de todo o pessoal, agora, o que você faria? E o Espírito Santo diria assim, vá agora, dê 5 voltas e você vai ser curado. O que você faria? Deixa eu dizer para você, se eu estivesse pregando aqui e você começasse a correr e dar 5 voltas em volta, eu ia continuar pregando. Porque o que você estivesse fazendo, se você estivesse fazendo com a convicção, em obediência, ninguém ia parar você. Quem está entendendo aqui? Sabe por que as pessoas nos param? E sabe por que nós paramos com aquilo que o Espírito Santo fala para a gente? Porque nem nós temos a convicção de que é Ele que está falando. Quem está entendendo aqui? Então aprenda a ouvir a voz de Deus, aprenda a obedecer antes de ver acontecer. Entra lá, Saulo, e alguém vai te encontrar. A palavra é tão linda que enquanto aquilo estava acontecendo com Paulo, a palavra de Deus diz que chegou o Espírito Santo já estava falando com Ananias, Ananias, vá à rua direita e pergunta pela casa de Judas, e um homem por nome Saulo está lá orando, diga orando. Ele tinha acabado de se converter e ele estava fazendo o quê? O que ele estava fazendo? Orando. O Espírito Santo fala para Ananias, Ananias, olha que você saia daqui agora, porque você vai lá na rua direita, na casa de Judas, e olha lá, tem o Saulo, ele está orando, e ele diz, Senhor, eu tenho ouvido muito a respeito desse homem, e Jesus diz para ele, vá, porque para mim, ele será um instrumento nas minhas mãos. Então Ananias sai, e quando ele chega lá, ele encontra Paulo fazendo o quê? Diga assim, quando eu não sei o que fazer, diga, querido, abra a sua boca, você que está no fundo aí, abra a boca e diga, quando eu não sei o que fazer, eu oro, diga, eu oro. Diga, quando as coisas estão difíceis, eu oro, diga, eu oro. Diga, quando eu não consigo ver, eu oro, diga, eu oro. Se você não sabe o que fazer, se as coisas estão difíceis, se os seus olhos estão fechados, querido, a vida cristã começa com oração. Diga, a vida cristã começa com oração.
Se você quer crescer na vida espiritual, comece orando. Comece orando, queridos, porque o Pai vai falar com você. Saulo estava orando, assentado orando, e o Espírito Santo já estava trabalhando. Na fé cristã, é primeiro crer para ver. Se você quer, queridos, ver algo na sua vida, viver o sobrenatural de Deus, você precisa crer, você precisa deixar o estágio de meninice, e você precisa crer. Queridos, a vida cristã é uma vida pela fé, não é pelo que você vê, não é pelo que você sente, não é uma fé epiderme, aonde os pelinhos do corpo se levantam, não, é uma fé baseada em crer em Jesus de Nazaré que ressuscitou. Jesus diz: bem-aventurado aqueles que não me viram e creram. Queridos, abra os seus olhos. Nós estamos vivendo um tempo em que a nossa fé está sendo provada. Querido, as coisas estão roubando de nós aquilo que nos é mais importante no tempo em que vamos viver. Nós vamos viver um tempo difícil em que a única coisa que nós vamos ter é a fé, é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que a gente não viu. E a gente precisa. Terceiro, esperar quando Deus estiver trabalhando em silêncio. Diga assim: eu vou aprender a esperar quando Deus estiver trabalhando em silêncio. Jesus disse para Saulo: entra naquela casa, vai lá e fica lá. E ele precisou crer para ver. Ele precisou aprender a esperar. Há coisas na nossa vida que há um tempo de espera. Saulo se levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E os homens o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias ele esteve cego, não comeu e nem bebeu. E nesse tempo ele esperou. Quando nós decidimos crescer, teremos que passar por provas. Vamos precisar atravessar por humilhação, vamos passar por limitações, vamos enfrentar o silêncio de Deus, mas Deus não vai te abandonar. Quarto, esperar a visão em oração. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão: Ananias, eis-me aqui, Senhor. Ele disse. Respondeu ele, e o Senhor lhe disse: vá à casa de Judas, na rua chamada direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo, ele está orando. Paulo precisou orar para receber a visão. A visão divina só veio depois da cura da cegueira humana, só veio depois de 3 dias. Quinto, você precisa acreditar em revelação espiritual. Deixa eu dizer para você: se você não crê nos dons espirituais, se você não crê em revelação, você não crê na Bíblia. Então não leia os textos da Bíblia, porque a Bíblia é cheia de revelação. Essa história é uma história de revelação. Acredite em revelação espiritual. Numa visão, viu um homem chamado Ananias. Enquanto Ananias estava lá sendo tratado com o Espírito Santo de Deus, ele estava orando. Quem ora antecede aquilo que vai viver. Deixa eu dizer mais uma vez: quem sabe orar, quem vive uma oração, quem vive uma vida de oração, antecede aquilo que está para viver, porque Deus pode revelar. Deus pode revelar. Deus fala na palavra, mas Deus também traz revelação por meio da visão espiritual. Por isso você precisa de discernimento. O Ministério de Louvor pode vir para cá. Precisa crescer para não se perder.
Ele não viu com os olhos humanos, ele viu com os olhos da fé. A palavra de Deus diz que o Senhor trouxe uma visão para ele, e ele viu um homem chamado Ananias. Por quê? Porque Deus, ele confirma através dos dons. Ele falou com Ananias e revelou a Saulo. Então, quando aquele homem chegasse para falar com Saulo, Saulo saberia que Deus estava no processo todo. Os transformados acreditam que os céus estão abertos. Há pessoas aqui neste lugar que acreditam que os céus estão abertos? Há pessoas aqui que acreditam no Deus do impossível? Há pessoas aqui que acreditam em visão celestial? Há pessoas aqui que acreditam em revelação? Há pessoas aqui que acreditam no sobrenatural? Então, por que ainda insistimos em viver como meninos no natural? Se pedirmos com fé, receberemos. Eu quero terminar nessa noite dizendo para você que Deus não está comprometido com a minha compreensão. Deus não está comprometido com a minha compreensão. Deus está comprometido com os planos dele. Quer você queira ou não, Deus vai fazer. A grande questão, uma vez eu tive que entender isso. Quando Deus falou para mim o que tinha para fazer aqui nessa cidade, e Deus me deu a opção, eu vou fazer. Agora, ou eu vou fazer com você, ou eu vou fazer sem você. Mas eu vou fazer. Quem está entendendo aqui? Diga assim: Deus vai fazer. O que Ele promete, Ele vai fazer. Diga assim: a grande questão é se eu vou estar nessa jogada ou não. Então eu disse para Deus: Deus, se o Senhor vai fazer, e vai fazer mesmo, então faça comigo, faça através de mim, faça com a minha vida. Senhor, eu não quero ficar fora. A palavra de Deus diz que Deus falou com Saulo, dizendo: olha, você vai ser um instrumento para alcançar muitas pessoas. Mas para isto acontecer, ele teve que ter uma visão celestial, ele teve que mudar a forma de ver, ele teve que crer antes de ver, ele teve que obedecer para poder receber aquilo que Jesus estava dizendo para ele. Queridos, isso é um desafio para nós, é um desafio que só é possível viver através de uma vida de oração. Se você não ora, você não vai conhecer a mente de Deus. Se você não ora, você não vai conhecer o coração de Deus. Se você não ora, você não vai saber os propósitos de Deus. Se você não ora, você não vai saber os planos de Deus, nem para os outros e nem para a sua vida. Deus está dizendo: eu vou fazer. Então diga para Ele: faça comigo, faça através de mim. Deus está chamando você, querido, a deixar a vida de menino, a deixar a forma de pensar o Evangelho, ou pensar a religiosidade que você foi formatado. Deus está dizendo para você nessa noite: quando eu era menino, pensava como menino, eu pensava como menino, eu agia como menino, mas agora eu não sou mais menino, agora eu sou um homem, uma mulher madura, e eu quero crescer na graça, eu quero crescer no conhecimento, eu quero, Senhor, ser usado. A Bíblia diz que Deus usou Paulo poderosamente, ele escreveu 13 cartas, diga para o seu irmão, 13 cartas. Tudo que você sabe de doutrina, 80% veio de Paulo. Tudo que você recebeu de doutrina neotestamentária veio de Paulo. Mas quem era Paulo? Paulo era Saulo.
Saulo era o grande, e Deus transformou ele de Saulo em Paulo. Sabe o que significa Paulo? Pequeno. Talvez você se julgue alguém, talvez você se julgue alguém muito importante, talvez você se julgue alguém cheio de orgulho. Talvez o encontro que você precisa ter com Jesus nessa noite é tirar você do seu centro e entender que Jesus é Senhor, entender que Ele não é só Salvador, Ele é Senhor, Ele é Senhor da sua vida. Talvez o encontro que você precisa ter nessa noite é dizer: Senhor, eu abandono a vida de menino, eu não quero viver mais dessa forma, eu não quero perder mais tempo, mas eu quero crescer, eu quero crescer. Ou a Bíblia diz que logo em seguida ele foi batizado. Quantas pessoas aqui foram salvas, reconheceram Jesus como Salvador, mas não desceram as águas do batismo ainda? E sabe por que não desceu as águas do batismo ainda? Porque não reconheceram Jesus como Senhor da sua vida. A Bíblia diz que na sequência que ele foi transformado, então a Bíblia diz que ele foi batizado para ser um discípulo. Então ele diz assim: logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e este viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Paulo foi batizado, foi fortalecido, ele foi discipulado, passou vários dias com os irmãos, ele foi para uma célula, ele ficou numa residência, ele se envolveu. O crescimento sem o discipulado leva mais tempo e pode ser prejudicado, mas o crescimento com o discipulado, com desejo: eu vou fazer parte do CMC, eu vou terminar todo o projeto do CMC, eu participarei da terça-feira do culto do renovo, eu vou vir na Vibe no sábado, o que mais tem? Eu vou para a torre, eu vou orar, eu não sei orar ainda, mas eu vou aprender. Queridos, como você vê, como você enxerga, é a forma como as coisas vão ser, como você vai determinar para você. Quero convidá-lo a ficar de pé. A Bíblia diz em Atos 9:22, olha só: todavia, Atos 9:22, todavia, vamos ler juntos: todavia, Saulo se fortalecia cada vez mais e confundia os judeus que viviam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Deus nessa noite quer que você cresça. Deus nessa noite quer que você deixe a meninice. Deus nessa noite quer que você se fortaleça, para que você demonstre em todos os lugares quem é Jesus. Jesus é o Cristo, o Filho de Deus vivo. Querido, onde você for, o que você fizer, onde Deus te levar aí, se você fizer como Paulo, se o seu propósito, a sua visão, a sua motivação for glorificar Jesus, exaltar Jesus, tornar Jesus conhecido, talvez você não vai precisar falar dele, mas a sua vida vai refletir quem ele é. As pessoas vão olhar para você e vão dizer: aquela pessoa esteve com Jesus Cristo. Ei, queridos, abandone a vil maneira de viver. Estágio de menino já passou. Cresça, amadureça, desafie-se a si mesmo. Faça como eu. A última vez que eu li a Bíblia toda foi em 2017. Eu disse: não, como eu não li 2018, agora eu vou ler a Bíblia toda em 6 meses. E me
desafiei. E eu ainda leio 2 livros a 3 livros por mês. Mas, queridos, sem desafio, nós não vamos crescer. 1 Coríntios 15:10 diz: pela graça de Deus, ele vai dizer, o apóstolo Paulo vai dizer: sou o que sou, e sua graça para comigo não foi inútil. Será que você vai poder dizer assim, quando chegar diante do Cordeiro, dizer: Jesus, hoje eu sou o que sou, e aquilo que o Senhor fez na cruz do Calvário, seu sangue derramado, seus dons colocados na minha vida, não foram inúteis, não foram inúteis. Paulo decidiu, ele queria crescer. Tenha convicção do seu chamado, tenha convicção. A Bíblia diz em 1 Coríntios 1:1, Paulo, chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus. Eu quero dizer que há um chamado de Deus também para você, em ser um homem de Deus, em ser uma mulher de Deus, em ser uma pessoa que reflita a luz e a glória de Cristo no lugar em que você estiver.